Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Atenção, hein? Vamos repercutir daqui a pouco os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Galo, empate do Cruzeiro. Então se ligue, tô aqui com Edu Panzi, com Cadu Doné, ídolo, com Dimar Oliveira, Kika Branco para receber a sua mensagem. Portanto, não deixe de acompanhar os donos da bola hoje até 1h54. Vai, tá bom. Olha, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação em 1939, a loteria possibilitou geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando importantes recursos para os projetos do governo de Minas. Você, por exemplo, sabia que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi construído com recursos da Loteria Mineira? Por isso que a gente sempre diz aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga, hein? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco toda a repercussão da bola que rolou ontem pelo Brasileiro. Até já! Os donos da bola. Oferecimento, promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Blumenau, cidade linda e acolhedora. Sua população de aproximadamente 330 mil, 350 mil, não, 400 mil. Eita, não para de chegar gente. Blumenau vai bombar na Oktoberfest. E a Skin pode levar você e mais 3 amigos na faixa para a maior festa de cerveja e cultura alemã no Brasil. Promoção Skin Oktoberfest. E você ainda concorre a festas na sua casa e geladeiras Skin. Acesse oktoberskin.com.br e saiba mais. Skin, do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. O que determina o seu futuro são as escolhas que você faz. Vestibular Universidade de Itaúna. Inscrições até 22 de outubro. Acesse www.uit.br. Estude em uma instituição moderna, com instalações físicas que permitem um melhor aprendizado, que oferece ensino de qualidade superior, laboratórios de última geração e cursos com excelentes avaliações. Escreva seu futuro aqui na Universidade de Itaúna. Conquiste seus sonhos em uma grande universidade. Quando o assunto é a sua segurança pessoal ou a segurança da sua empresa, não há espaço para dúvidas. A Plantão Serviços de Vigilância conta com os melhores profissionais do mercado. Somos especializados em segurança pessoal e patrimonial, vigilância armada e desarmada e monitoramento, todos devidamente autorizados pela Polícia Federal. Além disso, contamos com os equipamentos mais modernos e uma equipe treinada para o monitoramento e segurança da sua casa ou empresa. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Precisando de uma mãozinha para acertar a situação? Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Vem curtir, se divertir. Guanabara, Parque da Família. Se você quer comprar um Renault Zero, a hora certa chegou. É o Feirão Power Renault. Leve o Sandero 1.6 completo pagando menos que 1.0, só R$ 39.990. Ou entrada mais parcelas de R$ 599. E Logan completo apenas R$ 39.990. Ou entrada mais parcelas de R$ 669. É um sedã com preço de hatch, mas é só de quinta a sábado nas concessionárias Renault. Aproveite! Neste final de semana, aproveite as condições incríveis para você realizar o sonho da casa própria. E com a Tenda, você pode mais. Mais facilidade de compra, mais entrega garantida. Ligue agora para 4003-2740 e agende a sua visita. E atenção, você vai comprar seu apartamento de 2 quartos em diversas regiões com entrada a partir de R$ 99,00 e documentação grátis. Eu vou repetir, apartamento de 2 quartos em diversas regiões com entrada a partir de R$ 99,00 e documentação grátis.
Não perca essa chance. Ligue 4003-2740. Conheça nosso super lançamento no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Se antecipe, saia na frente e tenha descontos de até R$5.000. Mas é somente neste final de semana. E na Construtora Tenda, as condições de financiamento e taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida não mudaram. Ligue agora, 4003-2740 e vá até a loja mais próxima. Na Construtora Tenda, o nosso negócio é construir a felicidade. Apesar do delegado ter um trabalho fundamental, algumas pessoas não sabem em qual situação procurar um. Vamos esclarecer. O delegado é formado em Direito. Ele conduz a investigação de um crime. Sempre que você puder colaborar em uma investigação ou tiver uma denúncia, procure uma delegacia ou ligue 181. Sindepomina, Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, pela defesa de quem defende você. Sesc apresenta Feira da Longevidade Ativa, o maior encontro da terceira idade, de 15 a 17 de outubro na Serraria Souza Pinto. Produtos e serviços, shows, atrações culturais e muito mais. Apoio Band. Muito bem, estamos de volta, donos da bola no ar. Vamos repercutir a rodada, só dar um recado, mas esse é rápido mesmo. Ontem nós lançamos aqui a promoção Sorriso Show de Bola, parceria Donos da Bola Implantar. Você vai contar a sua história e aí, se a sua história for tocar o coração da equipe que vai atender o seu telefone ou receber sua mensagem no WhatsApp, aí você vai cuidar, vai ganhar um tratamento total na boca. Ah, mas eu tenho medo de dentista, não tem problema, você vai dormir e acordar com a boca linda e maravilhosa. Então ligue agora, 3665-8500, 3665-85... Como é que é? Ah, tá. Ah, porque ali está 85, desculpa. Então, 3665 é o telefone que está na tela, 8200. Eu olhei só ali e ali tá, o certo é o da tela. 3665-8200, tá? Então tem o WhatsApp também, 998-786550. Conta lá faz um breve relato da sua história. Se tocar o nosso coração, você vai ganhar um tratamento total. Você vai acordar com um sorriso, já era moça da TAM. Vamos falar, cadê melhores momentos na tela aí, por gentileza? Vamos falar primeiro do Atlético. Aliás, o Galo bateu ontem o Internacional. Para mim, se o Atlético vai ganhar o título, é outra história, mas jogou futebol de campeão. Time intenso, um time rápido, um time consciente, tocando a bola com muita inteligência. Chegou fácil várias vezes ao gol do Inter, perdeu gols, como vem acontecendo com frequência, mas fez um número suficiente para vencer o Inter. A defesa mais consistente, Marcos Rocha na coletiva ontem destacando, não tem aparecido tanto no ataque e por isso a defesa melhorou. Então, vamos falar do jogo. Começa com você, ídolo Cadu Doné, por gentileza, câmera do aliado, não tem câmera não, vai falando e os lances vão rodando. Boa tarde, Everton, um abraço a todos. O Atlético venceu de forma mais que merecida, inquestionável, foi muito bem, atacou mais o tempo todo e os números deixam isso muito claro. E na verdade, né, Everton, se a gente pegar todos os confrontos Atlético Internacional nessa temporada, o filme foi mais ou menos o mesmo. Nos 3 jogos anteriores, o Atlético também tinha criado muito mais. Por isso que na época da eliminação do Libertadores, eu ressaltava tanto que achei a eliminação, por vários aspectos, um tanto enganosa, um tanto injusta, porque o Atlético, em termos de volume de jogo, em termos de criatividade, foi melhor do que o Inter já na competição continental. E ontem só o Argel que achou que o Inter teve algum absurdo, mérito, né? Dunga ontem na coletiva, né? Dunga total, né? E, aliás, ele tem muitas semelhanças com o Dunga. A vitória poderia ter sido bem mais tranquila, o Atlético poderia ter feito mais gols já no primeiro tempo. E aí, Everton, é aquela história. A gente tem muito mais virtudes do Galo para ponderar com relação ao jogo de ontem do que eventuais defeitos. Mas, só para ponderar algumas coisas, o mais difícil no futebol é criar, é construir as jogadas, é coletivamente você funcionar e chegar perto do gol. O Atlético é o melhor time nisso no campeonato, melhor até do que o Corinthians. Mesmo antes da rodada começar, independentemente do jogo de ontem, já era o time que mais tinha criado chances de gol na competição. Então, por que o Atlético, às vezes, peca, mesmo sendo tão mais criador do que os adversários? Porque perde muitos gols e porque dá muito mole na defesa. A gente vê que o primeiro tempo terminou 1-1 com o Atlético bem melhor. Né? O Inter chegou lá praticamente uma vez e fez um gol porque a defesa marcou mal. E por que só fez um? Porque o Giovanni Augusto perdeu, porque o Thiago Ribeiro perdeu. Então, óbvio que a gente tem que elogiar que o mais difícil o time continua fazendo, quer criar, quer ter qualidade, ter intensidade, e nisso segue sendo o melhor do Brasil. Só que eu acho que a gente tem ainda que ponderar esses pontos a serem melhorados.
acertar mais o pé na hora de matar mesmo o adversário, conseguir ser mais eficiente e não dar essas bobeiras na defesa. Porque se continuar criando e melhorar nesses 2 pontos, o Atlético tem um futuro ainda mais promissor pela frente. Porque o time cria demais. E eu repito, é o mais difícil do futebol, gente. O Atlético faz o mais difícil e às vezes peca no detalhe mais simples, que é simplesmente ter um cuidado na hora do escanteio adversário, que é simplesmente ter um zelo aí na hora de finalizar dentro da pequena área. Até porque, Ídolo, no gol do Paulão, no gol de empate do Inter, ele saltou na marca penal sozinho. É claro que ninguém saltou com ele. O Atlético não aprendeu com o erro de Joinville. Ele tomou um gol igualzinho. Esse que é o detalhe, né, gente? Que é óbvio que o Paulão tem os seus méritos, é um cara muito alto, ele é forte, se posiciona bem, foi lá, fez o gol, cabeceou de forma certeira. Agora, se tivesse alguém pelo menos perto, alguém marcando e o Paulão ganhasse a disputa, a gente poderia dizer, olha, faz parte do futebol. O cara conseguiu vencer a disputa e teve o mérito. Mas não tinha ninguém sequer marcando. Então, por isso que a gente coloca essas coisas. Eu vou sugerir ao Atlético as triangulações que são feitas da intermediária de defesa à intermediária de ataque, que elas sejam feitas também durante os contra-ataques. Porque prender a bola durante um contra-ataque, que são raros num jogo, e ontem o Atlético teve pelo menos uns 4, prender essa bola, eu acho desnecessário. Por exemplo, aliás, 2. O lance do Giovanni Augusto, né, que o Luan estava na cara do gol, dá para o cara que está melhor colocado. O Luan também teve um. E no lance do Patrick, que a gente acabou de ver, o Cárdenas corria livre pela esquerda, aí dá corte, fazer golaço, eu vou fazer golaço, vou me consagrar. Acho sem necessidade. De maior exagero dizer que o Atlético jogou. Vou repetir, porque o povo tem dificuldade para entender. Alguém vai dizer, o Everton está dizendo que o Atlético já é campeão. Não, eu vou explicar. Seria exagero dizer que o Atlético ontem, independente de ser ou não campeão, jogou um futebol de campeão? Boa tarde. Boa tarde. A gente falou sobre isso aqui, que muito da determinação do Atlético, da forma como ele jogasse, que o torcedor perdoa qualquer coisa. Até que não chegue ao título diante das circunstâncias que está, mas a entrega, né? E o Atlético mostrou que a entrega. Além dessa questão que o Cadu analisou taticamente, que já foi tudo, na marcação, né, Cadu? Era uma coisa que a gente cobrava muito do Atlético, essa questão da marcação. Você cansou de falar aqui sobre isso e ontem teve uma evolução na marcação. Eu acho que isso é muito bacana da gente ver quando você está numa reta final de competição, quando aparecem os acertos que o treinador ainda está fazendo, ou seja, mostra que o time está trabalhando para isso. E no primeiro tempo, e que pese o fato do gol do Internacional, a própria falha do Edcardo, que depois também se superou em termos de jogo, mas o Atlético foi quase irrepreensível na marcação. Os 2 volantes do Atlético como trabalharam bem e voltaram a trabalhar bem naquilo que jogaram a gente... muito bem. Jogaram muito bem. Você pode até destacar individualmente o Luan, o próprio Marcos Rocha, os 2 volantes, mas o Lucas Prato, gente, que diferença que faz esse atacante? Como que pode ter essa inteligência de jogo que o Lucas Prato tem? A gente até estava lendo uma mensagem ali que o pessoal falou assim, artilheiro de pênalti. Gente, o Lucas Prato é muito mais do que só o cara que coloca a bola para dentro, que faz o pênalti. Futebol, né? A entrega que esse cara tem, como ele joga em função da equipe, como ele é inteligente na visão que ele tem de jogo, dos companheiros, da própria marcação, o que ele faz em campo é fenomenal. E o Vitor também, que mais uma vez voltou a fazer a diferença. Aquela história que a gente disse, em um momento desse campeonato, os jogadores do Atlético não fizeram a diferença. Foi quando ele teve a queda e o Corinthians ultrapassou. Ontem a gente viu que todo mundo que tem essa técnica mais aguçada, que tem esse controle de jogo para o Atlético, voltou a fazer. Du, ontem na coletiva, o Levi disse que o time, e daqui a pouco, aliás, a gente vai até ouvir o Levi, ele disse que o time ainda vai evoluir dentro da competição. Impressionante. Isso, você confia efetivamente nisso? Efetivamente, o ídolo. Você confia efetivamente nisso? E pergunta outra coisa. O Atlético, de fato, jogou um futebol te encantou o Atlético ontem, Eduardo? Você que é um sujeito tão mal-humorado. Por gentileza, câmera 2. Tudo bem, Everton? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. O Atlético realmente jogou muita bola ontem. Foi um jogaço do Atlético. Mas te encantou? Me encantou. Que bom. Eu concordo quando o Everton fala que, principalmente no primeiro tempo, o futebol de campeão, o Atlético jogou diversas vezes esse campeonato, futebol de campeão. Mas inclusive contra o Corinthians. Contra o próprio Corinthians lá. Só que em alguns momentos jogou futebol de quem não briga pelo título. Isso atrapalhou o Atlético na competição. Mas falando especificamente de ontem,
O Atlético sobrou fisicamente em campo. Parece que o Atlético fez uma intertemporada, certo, né? O Inter não. Aliás, me surpreendeu muito positivamente o Atlético ontem. Eu não esperava tanto e me surpreendeu negativamente o time do Inter. O Inter do Argel não passa de um Juventude jogando fora de Porto Alegre. Time medroso, que se encolhe. Não passa de um Figueirense, né? Ele estava lá. Parece muito com o Figueirense quando joga fora. Agora, o Figueirense a gente entende jogar assim, está acostumado a jogar assim. Eu não me acostumei a ver o Internacional jogando como jogou ontem. Não estou desmerecendo o Atlético, pelo contrário. O Inter jogou assim ontem, muito em função do que o Atlético apresentou em campo. O primeiro tempo do Atlético foi extraordinário, foi muito bom. Uma pena que o Atlético não tenha transformado tudo o que ele fez no primeiro tempo em gols. Ele transformou em gol, mas não conseguiu transformar em gols, correu risco por conta disso, porque em mais uma falha defensiva, em bola levantada na área, uma falha igualzinha que o Atlético cometeu lá em Santa Catarina contra o Joinville, e aí estava com o Léo Silva, que todo mundo fala, se tivesse o Léo Silva ontem, não tomaria esse gol, mas tomou um gol assim, lá em Joinville, com o Léo Silva em campo. Então é um problema de posicionamento do sistema defensivo do Atlético. Vários gols não, assim, não de um ou outro jogador. E aí quando o Levi fala que o Atlético pode evoluir ainda nesse campeonato, eu acho que ele fala muito em função do sistema defensivo do Atlético. Esse está precisando evoluir, porque do meio para frente o Atlético é muito bom, é o melhor ataque, como o Cadu disse, é o time que mais cria oportunidades, que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, mas defensivamente o Atlético apresenta alguns defeitos que não pode. Que quando você compara contra o time que o Atlético está disputando o título, esse time não apresenta tanto defeito defensivo igual o Atlético apresenta. Aí o Atlético acaba perdendo pontos que o Corinthians não perdeu e está a 5 pontos. Hoje 2, né? Mas se o Corinthians vence o Goiás, volta a 5. Que não será nenhuma surpresa. Aliás, né? Os próximos adversários do Corinthians. Está rolando uma ontem, informação aí, eu não sei se procede, talvez até o internauta pode ajudar, o amigo de que ofereceram R$1 milhão para o time sair do rebaixamento e oferecer isso ontem. E aí começaria a caminhada para sair do rebaixamento. E qual o problema, hoje, né? Enfim. É para ganhar, não é? É para ganhar. Para ganhar. Bala branca. O Corinthians então, não tem bicho para ganhar o campeonato? Aliás, o Corinthians também não? adiantou a grana da TV do Paulista do ano que vem para colocar em dia suas finanças. Aliás, pagou alguns, né? O Tite, por exemplo, não recebeu. Uma hora boa. Mas também não precisa. Estou brincando, precisa. Olha aqui, vamos ver os jogadores aí analisando a vitória do Atlético ontem. Daqui a pouco a gente segue falando do Galo e a Kika registra a mensagem do torcedor atleticano. Roda aí. Acho que é uma coisa até meio recorrente que a gente precisa melhorar. A gente tem tido muitas oportunidades e às vezes isso não tem se refletido em gols. Mas é uma situação que pode ser trabalhada, temos qualidade para evoluir nisso. Jogo contra time grande, time que tem qualidade, tem que matar. Aquela bola que o Giovanni Augusto não tocou, que bateu na trave ainda. Acabou não tocando, é a escolha dele, que ele que taca a bola, mas em seguida tomamos um gol, né, deu uma sentida à equipe. O jogo poderia ter sido mais tranquilo a nosso favor. A gente pecou nas finalizações, como aconteceu nos últimos jogos. A gente vem perdendo alguns gols que podem fazer falta, né, como foi contra o Joinville. Qualquer chance de gol clara perdido pode custar caro. A gente tem que caprichar e melhorar nesse aspecto. É isso que nós precisamos melhorar. Nós não somos um time perfeito, não temos um time massa. A gente tem essa condição de jogar bem, sim, e de diminuir a margem de erros. Mas elas nunca vão deixar de acontecer. Nós nunca vamos deixar de errar no jogo de futebol. Mas pode diminuir. Não precisa errar tanto, né, Giovanni Augusto? O que o Giovanni Augusto tem perdido de gols nesse Campeonato Brasileiro e em alguns momentos prejudica o time. Por quê, na sua opinião? Não sei, Everton, porque o que me parece é que está treinando pouco finalização, porque o Giovanni Augusto é muito bom jogador tecnicamente e ele erra ali, na hora de finalizar, na hora de concluir em gol. Não sei se é tranquilidade, não sei se é falta de treinamento, não sei se ele está pilhado demais. Marcar só gol de placa. Né? Então, fica essa pergunta. Mais uma coisa que o Levi fala que o Atlético pode evoluir é essa questão de Giovanni Augusto. Eu até brinco, o selo Giovanni Augusto de perder gols. Ontem teve. Agora, Everton, eu concordo com o Eduardo Panzi, agora a gente pega esses confrontos Inter e Atlético que foram muito marcantes nessa temporada e a soma de tudo. Por um lado, observa ontem que o Inter mais pragmático, um futebol mais feio, foi presa fácil para o Atlético. Mas quando o treinador era outro, o Inter jogava um futebol no mínimo mais vistoso e com todas as suas opções, ou algo próximo disso, o Atlético foi melhor mesmo assim. Sim. Então não dá para dizer que a supremacia do Galo foi só por causa desses defeitos do Inter ontem. Agora, por outro lado,
É uma pobreza desgraçada a gente ver o elenco que o Internacional tem e o que é feito com esse elenco ao longo do tempo. Como a diretoria do Inter, dá para usar um raciocínio parecido ao que eu utilizei para o Atlético na parte de criação. Faz o mais difícil, que é ter uma folha muito alta, a mais alta do Brasil, muitos dizem, salários exorbitantes e sempre tem algum problema que evita o time de seguir, alguma coisa de desorganização, Incrível. escolhe o técnico errado, sempre tem algum entrave. Ontem, mesmo com os desfalques, do meio para frente o Inter tinha 2 volantes famosos até, o Rodrigo Dourado, que está badalado esse ano como fez um pênalti cara, idiota. Fez o pênalti idiota, isso mesmo. O Newton, depois Anderson, quer dizer, conhecido, com salário muito alto, jogou na seleção brasileira. Aquela turma toda ali da frente, o Alex, que também é badalado, o Lisandro Lopes. O Valdívia, que ontem estava morto. O Valdívia, pregado. e depois chegou o Vitinho no segundo tempo. Quer dizer, com todos os desfalques no final do jogo, entra o Rafael Moura, que não é um craque, mas tem ali um certo cartaz no futebol brasileiro. Então, é uma pobreza, assim, muito grande o time que não... E pobreza, só para completar isso que o Cadu falou, pobreza também é o esquema do AGE, né? Porque foi isso que... Sabe assim, é muito chato você ver com essa qualificação toda, porque é uma qualificação que muita gente não tem, nem passa perto nesse campeonato, você vê a covardia de uma forma de jogar. Ele teve 11 dias para preparar a equipe, preparou a equipe para se defender. Não é? O Valdívia acabou em campo, mas acabou porque o Donizete também ficou na cola dele, não deixou ele jogar. E pobreza também o banco de reserva do Atlético para o setor ofensivo, né? Dodô, Cárdenas. Aliás, o Cárdenas ontem, para mim, fez a melhor partida dele com o Atlético em 10 meses. Mas pobreza em termos, né? Pobreza em nomes, Cadu. E opção. Em termos. O Dodô, no ano passado, não era considerado por nós um cara importante, mas um homem de habilidade. Jogadores cascudos, não, né? Perdeu. Se você olhasse para o banco ontem e no banco estivessem Guilherme, Jô, Michael Suel, aí, convenhamos, né, daria mais segurança. Então é óbvio, no primeiro turno, o Atlético tenha feito contra o próprio Internacional, talvez sua melhor partida no campeonato, passou o trator no Beira-Rio e o melhor em campo foi o Michael Suel. É claro que ele faz falta. Agora, você citou o Cárdenas, o Carlos e o Dodô. Esses três. Não, foi o Patrick. O Carlos não jogou ontem. O Carlos, ele estava suspenso, só volta. Não, mas você falou Carlos, não? Não, falei Cárdenas, não, Patrick, achei que você tinha falado opções do meio pra frente. Então tá, o Cárdenas e o Dodô. O Dodô tem esse cartaz que eu falei do ano passado. O Cárdenas, eu acho que ele vem se mostrando uma decepção. Assim, de forma geral, apesar de que ontem entrou melhor mesmo. Acho que cortar o cabelo fez bem pra ele. Tá igual o Josué. E melhorou, né? Tá assim, tá mais leve, né? Tá mais leve. Parece que ele cresceu um pouco. O cabelo era muito... ele já é meio franzino, meio pequeno, aquele capacete todo. Acho que melhorou um pouco, viu, Carlos? Mas você pode até dizer que esses jogadores não estão jogando tão bem, que nesse sentido o banco é menos qualificado do que a gente imaginava. Mas não no sentido de questionar a diretoria, sinceramente, porque no início do ano a gente considerava que o Dodô e que o Cárdenas seriam, no mínimo, bons reservas. Em termos de planejamento. Assim. Em termos de planejamento. Eu também planejaria. Nossa, eu tenho o Dodô no banco, o Cárdenas no banco, tá interessante pro banco. Eu acho que ninguém questionou no início. Questionamentos eles sempre existirão. Aí os caras não jogam o que a gente imaginava. Principalmente na base da lamentação. Se não ganha o título, poxa, mas faltou aquele pontinho perdido contra o adversário tal, um banco de reserva, não sei o quê. Mas olha aqui, é claro que perdeu, mas mais no início do ano, perguntasse para qualquer jornalista, Cárdenas, agora estou colocando como um todo, Cárdenas, Carlos, o Thiago Ribeiro, ou o Dátulo, porque um dos dois é reserva, o Dodô, essa turma toda de reserva para frente, tá ruim? Não tá, assim, não tá. Né? Mas eu falei especificamente ontem que só tinha 2 jogadores de frente, mais o Patrick improvisado. Para mim foi pobreza ontem o Leviro olhar para o banco e não ter opções para você modificar. Perde, por exemplo, se o Atlético tivesse precisando, o Lucas Prato é uma tragédia. Para o resto do campeonato, não tem substituição. É uma deficiência mas aí, específica, gente, né? vamos ser justos. Eu estou criticando o Atlético, mas isso é o Brasil inteiro. O Grêmio não tem um grande banco, o Corinthians não tem, o Cruzeiro não tem. E um dos que mais tem é justamente o próprio Inter, que perde todas para o Atlético. Eliminou na Libertadores, mas daquele jeito, a arbitragem, jogando mal. Dinheiro também não tem, que é o caso do Palmeiras. Né? Algumas questões que devem ser avaliadas aqui. E se eu sou treinador do Atlético, eu pegaria o VT do jogo ontem, colocaria todos os jogadores dentro de uma sala e mostraria aos jogadores, prestem atenção só no Luan. Prestem atenção só no jeito de jogar do Luan. E joguem desse jeito o próximo jogo. Então,
você tem técnica, você tem velocidade, você tem força. Então dá um jeito de aliar tudo isso, essas características, a raça e a determinação do Luan. Ontem eu acho que o Luan simbolizou a forma que o Atlético adotou. Até até o melhor em campo. Até porque alguém vai ter que fazer isso. Se matou em campo, jogou demais, velocidade. Então, no segundo tempo, pela direita, na marcação ali, ele matou uns 3 ou 4 ataques do Inter ali, poderiam levar perigo. Então a raça, a determinação, a vontade do Luan, acho que deve ser espelhado para o grupo. Botar os caras numa sala, mostrar o vídeo, dizer, joga desse jeito aí, porque aí vai ficar muito difícil de ser batido. Até porque não vai ter o Luan no próximo jogo. Então alguém vai ter que fazer o Carlos E foi o único vacilo dele no jogo, né? Porque o cartão amarelo ali era altamente dispensável, né? Uma falta lateral. Mas uma hora, mas o risco, né? Melhor correr ele agora. Uma coisa a respeito do Luan. Eu achei que ele foi o melhor em campo mais uma vez. E eu estava pensando ontem, você sabe que eu acho o Luan até subestimado, assim, de forma geral? O Luan, ele é muito querido pela torcida do Atlético. No universo, assim, de torcedores apaixonados, ele é um ídolo, ele é um símbolo. Mas eu digo na crônica como um todo, até em âmbito nacional, quando as pessoas citam grandes jogadores do futebol brasileiro, raramente mencionam o Luan. E ele merece. E ele merece. Hoje citaram. Hoje eu estava assistindo um programa de rede nacional que falaram, até pediram ele na seleção brasileira. Olha, que bom. Mas, em geral, eu acho ele subestimado. Não é que as pessoas falam que ele é ruim. Não acho exagero. Subestimado... Não sei, tá cedo. Tudo bem. Mas eu concordo com o Carlos. Eu concordo com o que falaram. Realmente, ele está muito aqui no nosso universo. Precisam prestar mais atenção. E muito nesse negócio de correria, de raça que existe, mas ele é um grande jogador. Ele tem técnica. O Luan dribla, o Luan dá passe, o Luan finaliza bem, ele é bom de bola. Ou seja, resumindo, eu gosto da polêmica. Ele é muito melhor e mais útil, ou seria, para a seleção do que o Oscar. Por gentileza, Kika, rapidamente, Kika, vamos dando um giro na participação do torcedor atleticano. Kika, boa tarde. Boa tarde, Everton. Edson Carlos, Giovanni Augusto não pode perder tantos gols assim, toca a bola para quem está melhor. Bruno Cambão, Galo jogou muito ontem, time muito melhor que o Corinthians, no confronto direto, passamos eles. Rodrigo Henrique, agora o Galo mostrou o futebol para ser campeão, ninguém segura. E Leonardo Henrique, o Galo jogou muito com raça, parecia uma final. Será que o Edu Panzi ainda não acredita? Daqui a pouco eu vou perguntar ao Edu, hein? Já prepara, Edu. Olha aqui, preste atenção, o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial, vale para tudo isso. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone que está na sua tela, 2559-8877 ou no WhatsApp 9588-99588-8877. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Você vai tirar as suas dúvidas, marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Então não perca tempo, ligue agora, informe-se, porque você pode receber de volta o dinheiro já pago desses juros abusivos e as instituições, elas abusam. Então vale a pena ligar e se informar. Você pode receber esse dinheiro de volta devidamente corrigido ou até mesmo em dobro. Não perca tempo. 2559-8877, 99588-8877. Esse negócio desse 9 que acrescentaram, aí eu vou te contar uma coisa chata.